Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é e como funciona o carneiro hidráulico. Mas antes disso, gostaria de convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você quiser nos ajudar, você consegue através do botão Valeu Demais e também se tornando membro do nosso canal, que além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao assunto do vídeo. Antes da gente falar, né, o que é o carneiro hidráulico, para depois falar o que funciona, a gente precisa falar do transiente hidráulico, né? E o transiente hidráulico e uma das suas principais consequências, que é o chamado martelo hidráulico ou também golpe de ariete. O transiente hidráulico é quando você tem uma mudança no seu escoamento. O que seria isso? O escoamento está acontecendo numa determinada vazão, é constante, as pressões nos pontos são constantes, as velocidades constantes e tudo é constante. E num determinado momento você começa a ter alteração no tempo daquilo lá. Então, se estava tendo, você abre mais o registro, passa mais vazão, por exemplo, ou você fecha mais o registro, passa menos vazão. Então, quando você mexe no registro, você tem um período entre o escoamento constante que você estava tendo para um outro escoamento constante, né? Então, nesse período onde constante, entre duas situações constantes, você tem o chamado transiente hidráulico. Lá na mecânica dos fluidos a gente chama de escoamento em regime não permanente ou regime transitório, né? Mas o pessoal, né, de um modo geral, também chama isso de transiente hidráulico. Bom, e daí eu com isso? E daí eu com isso que quando você tem um escoamento e nesse escoamento você bloqueia num tempo muito curto a passagem do escoamento, você vai criar um pico de pressão nesse sistema, que o pessoal chama de golpe de ariete ou de martelo hidráulico, na lá do inglês, né, o water hammer, né, dependendo da situação, pode ser catastrófico, inclusive, né, ele pode ser bastante prejudicial para o sistema de um modo geral, e aí você tem que ter sistemas de proteção, como chaminé de equilíbrio, como válvulas de segurança, né, válvulas de alívio, entre outras coisas que permite isso. Então, no caso, né, se você fecha uma válvula muito rápida, você tem uma massa, né, de fluido que está vindo e de repente ela não pode passar. Então ela se choca ali com a parede da válvula e isso vai gerar esse pico de pressão. Então o transiente hidráulico ele é a mudança, né, quando você tem uma mudança no escoamento e como consequência dos principais fenômenos é o golpe de ariete. Bom, dito isso, a gente pode falar então o que é o carneiro hidráulico. O carneiro hidráulico, ele nada mais é do que uma bomba hidráulica que utiliza o princípio do golpe de ariete para o funcionamento, para fazer o bombeamento. Então, eu não uso energia elétrica, não preciso de um motor a combustão, eu não preciso de nada. A própria energia do escoamento que faz com que eu faça o escoamento. Às vezes, para quem não conhece, pode parecer meio estranho, mas eu vou mostrar aqui que é perfeitamente possível isso de acontecer, tanto que o pessoal usa largamente aí, né, em fazendas, em né, locais mais afastados, que de repente não tem nem energia elétrica ou né, o custo da energia elétrica para esse pessoal pode ser alto, né? Então seria uma solução interessante para quem não quer gastar dinheiro para fazer bombeamento, né? Então o carneiro hidráulico ele é composto de alguns componentes importantes aqui. Entre eles eu tenho duas válvulas de retenção. Uma que permite o movimento só nesse sentido aqui, nesse caso dessa coluna da esquerda, aqui só para cima, né? E no caso, né, quando o escoamento tenta ir para baixo, ela vai bloquear aqui como ela está mostrando. E a outra válvula de retenção, ela permite movimento só no sentido para baixo aqui, né? Então, quando o escoamento está acontecendo aqui, que as setinhas estão indicando, ele vai empurrar o componente dessa válvula de retenção e essa válvula de retenção, então, vai fechar aqui. E é aqui que acontece o golpe de ariete, né? E, além disso, né, você tem essa coluna aqui, ou esse reservatório, né, de ar, aqui nessa coluna, que você vai ter uma parte de ar aprisionado aqui.
Então, o que que acontece? Quando você tem o escoamento vindo, ele faz a válvula de retenção fechar. Então, veja que eu vou ter eu vou ter que gastar água aqui, eu vou perder a água aqui, né, nesse bombeamento aqui. A parte dela vai ser perdida aqui. Então, o que acontece? Ele empurra a válvula de retenção, ela fecha. Nesse momento que ela fecha, ela cria essa pressão adicional que eu comentei. E essa pressão adicional, ela vai ser transmitida para esse lado aqui. E quando isso acontece, ele faz com que a água que está aqui venha comprimir o ar que está nessa região aqui. Então o nível aqui fica o tempo todo subindo e descendo. Quando o ar ele é comprimido aqui no máximo, né, que é possível aqui em função das vazões que eu tenho, o que, que vai acontecer? Né? Aqui cessou o fluxo, o ar que está aqui, ele devolve essa pressão para o líquido, para a água, e nesse caso aqui você vai começar a ter um nível, vai descer. Quando ele tenta descer, ele vai fechar essa válvula aqui. E nessa situação, quando essa válvula fecha, essa pressão que está aqui vai empurrar a água para essa região e vai direcionar para onde você deseja. Né? É claro que existem limitações, é uma bomba que ela é mais limitada quando comparada com uma bomba centrífuga com motor elétrico. Né? Não tenha dúvida disso, e você precisa de ter alguns requisitos aí para que isso funcione. Por exemplo, né, você vai ter aqui o reservatório que você está puxando, né, a água que você quer transportar lá para a caixa d'água, nesse exemplo aqui. Então, o que que você precisa? Você precisa instalar o carneiro hidráulico numa posição abaixo do nível do reservatório. E essa que está indicado aqui pela letra A, aqui, esse desnível que eu tenho aqui inicial, que é a energia armazenada que eu vou ter que vai forçar, digamos assim, o escoamento através desse cano. Então, quando aqui eu tenho o que a gente chama de energia potencial, esse fluido, nessa água vai entrar aqui na tubulação e eu vou chegar aqui com uma determinada energia do fluido aqui que envolvida, que está relacionada com a energia cinética e a energia de pressão. Quando o golpe de ariete acontece, nesse caso, quando fecha aqui a válvula de retenção, ele adiciona mais essa energia de pressão aqui no sistema, que vai, né, pressurizar aqui o ar que está armazenado aqui nesse componente G, e por conta disso ele vai, né, depois transferir de volta, né, essa pressão para a água, e consequentemente essa pressão deve ser suficiente para você bombear a água para uma posição superior ao que você tinha aqui. Então você está fazendo esse bombeamento com base, né, na própria energia do próprio líquido, né, do própria energia do seu sistema que está sendo utilizada para fazer esse bombeamento aqui. Aí você pode pensar assim, como é que é possível? Bom, existem limitações, como eu disse, né? Se você tiver baixo desnível entre esse nível do reservatório aqui e o carneiro hidráulico, a capacidade que você vai ter de mandar a água para cima aqui, né, nesse nível D, é menor. Né? Então tem a ver com isso também. Se você tiver uma tubulação aqui muito comprida, um sistema que seja muito tanto, né, na sucção quanto depois do carneiro hidráulico, se for muito longo esse sistema, você vai ter uma capacidade menor também de fazer o bombeamento. Existem cálculos que dá para a gente fazer para estimar qual que vai ser a energia que vai estar aqui, para você saber se vai ser possível ou não instalar o carneiro hidráulico. Né? Então, fica essa carneiro hidráulico. Né? E aí, com isso a gente finaliza, né, essa explicação. Se você quiser, né, aprender mais sobre bomba centrífuga, aprender mais sobre equipamentos rotativos, a gente vai ter a semana dos equipamentos rotativos, que vai acontecer do dia 6 ao dia 10 de fevereiro. Né, se você tiver interesse no tema, né, de equipamentos rotativos e alternativos, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, né, para você clicar, e se você quiser fazer a sua inscrição, fica aí o convite. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.